Bom dia. Que este novo amanhecer chegue até você como um abraço forte, daqueles que aquietam a alma e lembram que você não está sozinho. Talvez o dia tenha começado pesado, talvez o coração já acorde cansado antes mesmo do corpo, mas existe uma verdade que precisa ser declarada logo cedo. Deus está ao seu lado agora. Ele vê o que você enfrenta em silêncio, conhece as batalhas que ninguém mais percebe e caminha com você mesmo quando tudo parece confuso. Este bom dia não é apenas uma saudação, é um lembrete de esperança. O sol nasce mais uma vez para anunciar que ainda há propósito, ainda há cuidado e ainda há força sendo renovada dentro de você. Se ontem foi difícil, hoje não precisa ser igual. Se a noite trouxe lágrimas, amanhã traz consolo. Deus não se ausentou da sua história. Ele permanece firme, sustentando cada passo, segurando sua mão nos momentos em que você pensa que vai cair. Respire fundo, acalme o coração e permita que essa paz entre na sua casa, na sua mente e na sua vida. Que este dia seja marcado não pela ansiedade, mas pela confiança, não pelo medo, mas pela fé, não pelo desânimo, mas pela certeza de que o céu trabalha a seu favor. Comece este dia com essa convicção no coração. Você é cuidado, você é amado e você é guardado. Deus já está à frente, preparando caminhos, abrindo portas e fortalecendo você para vencer mais este dia. Talvez você tenha acordado hoje com o coração pesado, com pensamentos que insistem em chegar antes mesmo da luz do dia, ou com aquela sensação silenciosa de cansaço que não vem do corpo, mas da alma. Ainda assim, este novo dia se ergue mais uma vez pela graça do Altíssimo. E isso não é por acaso. Há um cuidado que permanece mesmo quando você não consegue explicar o que sente. Há uma presença que não se afasta quando as forças parecem diminuir. Hoje, ao começarmos este devocional, somos convidados a nos aproximar da presença de Deus com as palavras profundas do Salmo 38, um clamor sincero de quem reconhece a própria fragilidade, mas escolhe confiar. A palavra diz: Senhor, não te afastes de mim. Apressa-te, ó meu Deus, em socorrer-me. Essa súplica ecoa em corações que precisam sentir novamente que Deus está perto, atento e envolvido com cada detalhe. Este não é apenas mais um dia, é um ponto de encontro entre o seu cansaço e o cuidado divino. Se algo dentro de você pede acolhimento, se a alma anseia por alívio, permaneça aqui. Há descanso sendo liberado, há peso sendo tratado, e há uma presença que envolve, fortalece e sustenta mesmo nos dias difíceis. Respire fundo, aquiete o coração e permita que esta oração conduza você para mais perto daquele que nunca se afasta. Permaneça aqui, mesmo que sua mente tente correr para os problemas do dia, mesmo que o coração ainda esteja inquieto. Este momento é um convite para desacelerar e lembrar de algo essencial. Deus não chega atrasado à sua história. Antes mesmo de você abrir os olhos hoje, Ele já estava atento aos seus pensamentos, às suas preocupações e às batalhas silenciosas que você carrega. Há dias em que a fé não se manifesta como força, mas como resistência, e isso também é caminhar com Deus. O Salmo 38 nasce exatamente desse lugar profundo, onde a alma não finge estar bem, mas se apresenta como está, vulnerável, cansada, e ainda assim, confiante. Quando a palavra diz, Senhor, não te afastes de mim, ela revela um coração que sabe que a distância mais dolorosa não é a das circunstâncias, mas a de sentir-se sozinho. E hoje, você não está só. Existe uma presença que envolve o que você não consegue resolver, que sustenta o que parece instável e que cuida até daquilo que você ainda não conseguiu expressar em palavras. Este início não é apressado, porque Deus trabalha com profundidade. Ele toca onde ninguém vê, ajusta o que está desalinhado e fortalece o que parecia prestes a ceder. Se o dia amanheceu pesado, permita que essa palavra seja leveza. Se o caminho parece incerto, permita que essa oração seja direção. Não há necessidade de pressa nem de explicações longas. Apenas permaneça, porque enquanto você permanece, Deus age. E aquilo que hoje parece confuso começa, silenciosamente, a encontrar ordem, cuidado e sentido nas mãos daquele que nunca abandona os que o buscam. Enquanto você permanece,
algo começa a se acomodar por dentro. Não porque todos os problemas desapareceram, mas porque a alma encontra um ponto de apoio seguro. Há um descanso que não depende de circunstâncias favoráveis, nasce da certeza de que Deus está presente mesmo quando tudo parece indefinido. O Salmo 38 não é a oração de quem tem todas as respostas, é o clamor de quem confia o suficiente para se expor diante de Deus sem máscaras. E isso é libertador. Aqui não existe cobrança para ser forte o tempo todo, nem exigência de perfeição. Existe apenas um coração que se aproxima e um Deus que acolhe. Às vezes, o maior milagre da manhã não é a mudança imediata do cenário, mas a paz que se instala antes mesmo da solução chegar. É quando o peito desacelera, os pensamentos perdem a urgência e a ansiedade já não governa cada decisão. Deus trabalha assim, de dentro para fora. Ele começa organizando o interior para depois alinhar o caminho. Se você sente que carrega pesos que ninguém vê, saiba que nada disso passa despercebido aos olhos do Senhor. Ele conhece cada detalhe, cada luta silenciosa, cada preocupação escondida atrás de um sorriso. Este momento é um abrigo, um lugar seguro onde você pode soltar o fardo, ainda que por alguns instantes, e confiar que existe um cuidado maior sustentando tudo. Não se apresse em sair daqui. Deixe que essa presença envolva seus pensamentos, acalme seu coração e prepare seu espírito para o que virá. Porque quando Deus está à frente, até os dias difíceis encontram propósito, direção e esperança. Há algo poderoso acontecendo enquanto você escuta estas palavras, mesmo que pareça simples, mesmo que não seja visível. Deus age muitas vezes no silêncio, nos intervalos, nos momentos em que a alma finalmente para de lutar sozinha. Este início é como um terreno sendo preparado com cuidado, retirando pedras invisíveis, amaciando o solo endurecido pelo cansaço e pelas decepções acumuladas. O Salmo 38 nos conduz exatamente para esse lugar de honestidade, onde não precisamos fingir firmeza quando o interior pede socorro. É nesse ponto que a graça se manifesta com mais força. Quando você reconhece seus limites, Deus revela o cuidado que não tem limites. Se o dia começou com medo, com dúvidas, ou com um aperto que você não soube explicar, permita que esse instante seja um ponto de entrega, não como quem desiste, mas como quem confia. Existe uma diferença profunda entre abandonar e entregar, e hoje você está entregando nas mãos certas. A presença do Senhor não exige pressa. Ela convida à permanência. Enquanto você permanece, Ele fortalece o que estava frágil, alinha o que estava confuso e sustenta o que parecia prestes a cair. Este não é apenas um começo de oração, é um reencontro com a paz que havia sido abafada pelo ruído dos dias difíceis. Respire mais uma vez. Sinta esse ambiente de cuidado se formar ao seu redor e permita que seu coração se abra sem medo. Há um caminho sendo preparado a partir deste momento, e ele começa exatamente aqui, neste lugar de confiança, silêncio e acolhimento diante de Deus. Talvez você ainda não consiga identificar exatamente o que precisa ser tratado dentro de você, mas Deus conhece cada ponto com precisão. Ele não trabalha apenas com o que é visível, ele alcança aquilo que você tenta ignorar por falta de forças. Este começo é intencionalmente calmo, porque a alma precisa de tempo para confiar novamente. O Salmo 38 nos lembra que não há vergonha em admitir fraqueza diante de Deus. Pelo contrário, é nesse reconhecimento que a restauração começa a tomar forma. Quando você se permite ficar aqui, sem distrações, sem pressa para seguir adiante, algo sutil acontece. O coração começa a se alinhar com a verdade de que você não carrega tudo sozinho. Há uma mão invisível sustentando seus passos, mesmo quando você sente que caminha no escuro. Este momento é um espaço seguro, onde o peso diminui e a esperança encontra espaço para respirar. Deus não exige que você entenda tudo agora. Ele apenas pede que confie. E confiar, às vezes, é simplesmente permanecer mais um pouco, ouvindo, sentindo e permitindo que a presença dele faça o que palavras não conseguem explicar. Se havia tensão, ela começa a ceder. Se havia confusão, ela começa a se organizar. Se havia medo,
ele começa a perder força. Porque quando a presença de Deus se estabelece, nada permanece igual. Este é apenas o início, mas já é suficiente para lembrar que você está sendo cuidado, conduzido e fortalecido para enfrentar o que vier, com mais paz, mais clareza e mais fé. E à medida que você permanece, sem perceber, o ritmo interno começa a mudar. Aquilo que antes pressionava já não tem o mesmo peso, porque a presença de Deus não apenas consola, ela reorganiza. Há pensamentos que perdem força quando expostos à luz. Há medos que se enfraquecem quando o coração entende que não está abandonado. Este início não existe para apressar respostas, mas para preparar o terreno onde elas nascerão. O Salmo 38 nos conduz a essa consciência profunda. Deus não se afasta quando nos sentimos frágeis. Ele se aproxima ainda mais. Ele observa cada detalhe do seu interior, cada inquietação que você não conseguiu verbalizar, cada expectativa que foi adiada pelo tempo. Nada disso passa despercebido. Enquanto você escuta, o Senhor trabalha silenciosamente, ajustando emoções, fortalecendo estruturas internas e devolvendo firmeza ao que estava vacilante. Não é algo brusco, é um cuidado paciente, constante, preciso. Se você chegou até aqui carregando perguntas, permita-se não respondê-las agora. Há momentos em que a maior resposta é a paz que se instala sem explicação. Deus está presente neste instante, sustentando o que você não consegue sustentar sozinho, cuidando do que parecia fora de controle e preparando seu espírito para seguir o dia com mais equilíbrio e confiança. Este começo não é pequeno. Ele é o ponto onde a alma encontra abrigo e onde a fé começa novamente a se levantar com suavidade e firmeza. Permita que esse instante se estenda um pouco mais, porque há profundidades que só são alcançadas quando não há pressa. O mundo lá fora pode exigir respostas rápidas, decisões imediatas e posturas firmes, mas aqui, diante de Deus, o convite é outro: descansar enquanto Ele trabalha. O Salmo 38 nos conduz a um lugar onde a alma aprende que não precisa se defender o tempo todo, nem carregar sozinha o peso de existir. Há uma segurança silenciosa que começa a envolver seus pensamentos, como se cada preocupação fosse sendo colocada em ordem, uma a uma, sob o cuidado do Altíssimo. Você pode não sentir uma mudança brusca, mas há um realinhamento acontecendo. Deus age com delicadeza, tocando o que está sensível, fortalecendo o que estava frágil e devolvendo estabilidade ao que parecia instável. Este começo é um lembrete vivo de que a fé não é ausência de dor, é presença de Deus no meio dela. Se algo dentro de você se sentia perdido, agora começa a encontrar direção. Se o coração estava apertado, ele encontra espaço para respirar. Não porque tudo se resolveu, mas porque você não está mais enfrentando sozinho. O Senhor permanece atento, firme, próximo, cuidando de cada detalhe com uma precisão que ultrapassa sua compreensão. E enquanto você segue ouvindo, algo se firma no interior. A certeza de que este dia não será guiado pelo medo, nem pelo cansaço acumulado, mas pela presença daquele que sustenta, guarda e conduz com fidelidade. Este é apenas o início, mas já carrega em si a força suficiente para transformar a maneira como você atravessa tudo o que vem adiante. E é nesse ambiente de quietude que a alma começa a compreender algo essencial. Deus não está apenas ouvindo, Ele está agindo. Mesmo que seus olhos ainda não percebam mudanças externas, há um movimento profundo acontecendo dentro de você. O Salmo 38 nos ensina que o socorro divino não chega apenas como resposta imediata, mas como presença constante que sustenta enquanto o processo se desenrola. Há dias em que a maior vitória não é avançar rápido, mas permanecer firme sem desmoronar por dentro. E é exatamente isso que Deus está fortalecendo agora. Ele está alinhando sua mente para que você não se perca em pensamentos que drenam energia, ajustando seu coração para que a esperança volte a ocupar espaço e preparando seu espírito para enfrentar o dia com mais clareza e equilíbrio. Se você se sentia sobrecarregado, permita que esse peso seja dividido. Se havia uma sensação de solidão, deixe que ela seja dissolvida pela certeza de que o Senhor caminha ao seu lado.
Não é necessário entender tudo, nem antecipar o que virá. Basta confiar neste momento. Enquanto você permanece aqui, Deus estabelece bases mais firmes, fortalece raízes invisíveis e constrói, silenciosamente, a estrutura que sustentará os próximos passos. Este começo não é frágil. Ele é o início de um dia vivido com mais consciência, mais fé e mais segurança, porque quando a presença de Deus se estabelece, até o que parecia instável encontra sustentação e propósito. Continue respirando com calma, porque aquilo que Deus faz em você agora não precisa de esforço, apenas de disponibilidade. Há um tipo de cuidado que não faz barulho, mas transforma estruturas inteiras por dentro. Enquanto você permanece nesse início, o coração começa a reconhecer que não está abandonado às próprias forças. O Salmo 38 revela que Deus se aproxima especialmente quando a alma se sente mais sensível, mais exposta, mais cansada. Ele não se afasta do frágil, ele o envolve. E essa envoltura gera algo precioso: estabilidade interior. Mesmo que o cenário externo ainda não tenha mudado, algo dentro de você começa a se firmar, como raízes que encontram água depois de muito tempo de seca. É nesse ponto que a fé deixa de ser apenas uma ideia e se torna sustentação real. Você não precisa provar nada para Deus. Não precisa demonstrar força, nem apresentar justificativas. Ele conhece seu interior com profundidade e cuidado. Este momento existe para que você se lembre de que pode confiar, mesmo sem respostas claras, mesmo sem garantias visíveis. Há uma presença que guarda seus passos, organiza seus pensamentos e protege seu caminho antes mesmo que você avance. E à medida que este início se aprofunda, a alma começa a compreender que o dia não será conduzido pelo peso do ontem, mas pela fidelidade daquele que renova forças a cada manhã. Você segue não sozinho, mas amparado, guardado e fortalecido por um Deus que permanece perto, atento e firme, mesmo quando tudo parece incerto. E quanto mais você permanece, mais fica claro que este não é um tempo perdido, mas um tempo de alinhamento. Deus trabalha com precisão, ajustando o interior antes de permitir que o exterior se mova. Há sentimentos que estavam misturados, pensamentos que competiam entre si, emoções que pareciam não encontrar lugar, e agora tudo começa a ganhar ordem. Não porque você forçou, mas porque escolheu permanecer na presença. O Salmo 38 nos ensina que o clamor sincero não afasta Deus. Pelo contrário, atrai o cuidado mais próximo. Ele vê quando a alma está cansada de lutar sozinha e responde com acolhimento. Se havia uma sensação de instabilidade, ela começa a ceder lugar a uma firmeza tranquila. Não é rigidez, é confiança. Uma confiança que não depende de garantias humanas, mas do caráter fiel de Deus. Este início prepara você para atravessar o dia com outro olhar, mais calmo, mais atento, mais consciente de que nem tudo precisa ser resolvido agora. Algumas coisas estão sendo tratadas no tempo certo, no ritmo certo, pelas mãos certas. E enquanto isso acontece, você não fica desamparado, pelo contrário, é sustentado passo a passo. Este momento sela algo importante dentro de você. A certeza de que, independentemente do que o dia traga, existe um Deus presente, atento e disposto a cuidar de cada detalhe da sua caminhada. Este é o ponto onde a ansiedade começa a perder espaço e a fé, silenciosamente, assume o controle do coração. E nesse espaço onde a fé começa a ocupar o lugar da inquietação, algo essencial se revela. Você não precisa carregar o dia inteiro de uma vez. Deus não pede que você resolva tudo agora. Ele convida você a caminhar um passo de cada vez, com o coração amparado. O Salmo 38 ecoa como um lembrete de que o socorro divino não é distante nem impessoal. Ele é próximo, atento e profundamente envolvido. Há decisões que serão mais claras depois deste momento. Há conversas que ganharão outro tom. Há caminhos que deixarão de parecer tão pesados, porque quando a presença de Deus se estabelece, ela altera a forma como enxergamos tudo. Este início não remove responsabilidades, mas fortalece você para enfrentá-las sem desespero. Se havia um nó no peito, ele começa a se desfazer. Se havia receio do que vem pela frente, ele começa a ser substituído por confiança silenciosa.
Deus trabalha assim. Primeiro estabiliza o interior, depois conduz os passos. Permaneça mais um pouco nessa certeza. Você não foi esquecido, não está atrasado, não está fora do cuidado divino. Há um propósito sendo tecido enquanto você respira, enquanto escuta, enquanto se permite confiar. E ao seguir adiante neste dia, você não o fará sozinho, mas acompanhado por uma presença que sustenta, guarda e conduz com fidelidade. Este é apenas o começo, mas já é suficiente para lembrar que Deus está perto, ativo e comprometido com cada detalhe da sua jornada. Então, sigamos adiante, mantendo esse mesmo ritmo calmo e profundo, porque a alma já está posicionada para receber mais. Agora que o coração se aquietou, começa um movimento ainda mais sensível, a consciência do que pesa por dentro. O Salmo 38 não foge dessa realidade. Ele nos ensina que Deus não trabalha apenas na superfície, mas entra nas áreas onde evitamos olhar por medo ou cansaço. Há sentimentos acumulados, culpas silenciosas, lembranças que insistem em permanecer e pensamentos que drenam a energia logo no início do dia. E nada disso escapa ao olhar do Senhor. Ele não se assusta com o que você carrega, não se afasta por causa das suas fragilidades, não recua diante do que ainda não foi resolvido. Pelo contrário, é exatamente aí que o cuidado dele se manifesta com mais proximidade. Este momento é como uma luz suave entrando em um lugar fechado por muito tempo. Não para expor com dureza, mas para curar com verdade. Você não precisa se defender, nem justificar suas dores. Basta permanecer aberto, porque enquanto você permanece, Deus começa a tocar o que estava escondido, aliviar o que estava pesado e reorganizar o que parecia confuso. Há um tratamento acontecendo, silencioso e eficaz, que prepara sua alma para atravessar o dia sem carregar fardos desnecessários. E à medida que avançamos, essa oração vai conduzindo você para um lugar ainda mais profundo de confiança, onde o peso encontra descanso e a fragilidade encontra amparo nas mãos daquele que nunca a abandona. À medida que avançamos, a alma começa a reconhecer com mais clareza aquilo que estava sendo apenas sentido. O Salmo 38 nos conduz para esse ponto de honestidade, onde não escondemos o peso nem disfarçamos a dor, mas também não nos afogamos nela. Há um equilíbrio sendo construído agora. Deus permite que você perceba o que precisa ser tratado, não para gerar culpa, mas para abrir espaço para a cura. Muitas vezes carregamos fardos que não são apenas nossos, expectativas que nos foram impostas, responsabilidades que ultrapassam nossas forças. E o coração vai se curvando aos poucos sem perceber. Este momento existe para interromper esse ciclo. Diante de Deus, você pode soltar o que está pesado, sem medo de julgamento, porque Ele conhece cada detalhe da sua caminhada. Enquanto essa oração avança, algo começa a se reorganizar internamente. O que antes parecia um emaranhado de emoções começa a encontrar ordem. O que parecia confuso ganha clareza. O que estava apertado encontra espaço. Não é um processo brusco, é um cuidado contínuo. Deus age com precisão, respeitando o tempo da sua alma, e enquanto você escuta, Ele fortalece suas estruturas internas, preparando você para enfrentar o dia com mais consciência, mais equilíbrio e mais confiança. Este não é apenas um avanço na oração, é um aprofundamento no cuidado. Você está sendo conduzido para um lugar onde o peso não define mais seus passos e onde a presença de Deus passa a ser o eixo que sustenta tudo. E quanto mais esse cuidado se aprofunda, mais o coração entende que não precisa resistir. Há uma entrega acontecendo não forçada, não apressada, mas natural. O Salmo 38 revela que quando a alma reconhece seus limites diante de Deus, algo poderoso se inicia. O peso começa a mudar de lugar. Aquilo que antes estava concentrado no peito, pressionando pensamentos e emoções, começa a ser colocado nas mãos do Senhor. E mãos melhores não existem. Este momento não é de acusação, é de acolhimento. Deus não aponta o dedo para o que está desalinhado, Ele estende a mão para restaurar. Se havia sentimentos guardados por medo de enfrentar, eles agora encontram um espaço seguro para serem tratados.
Se havia lembranças que machucavam, elas começam a perder força diante da presença que cura. Nada precisa ser resolvido de uma vez, porque Deus trabalha com processos. E processos, quando conduzidos por Ele, não esmagam, fortalecem. À medida que avançamos, a oração se torna um caminho de reorganização interior, onde a alma aprende que pode confiar sem se defender, esperar sem ansiedade e descansar mesmo antes da resposta chegar. Há uma firmeza tranquila nascendo dentro de você, uma certeza silenciosa de que, independentemente do que o dia traga, existe um Deus presente, atento e comprometido com a sua restauração. Este avanço não é apenas continuidade, é amadurecimento espiritual. Você segue mais leve, mais consciente e mais alinhado com o cuidado que nunca se afasta. E nesse amadurecimento silencioso, algo começa a se firmar de maneira mais profunda. A confiança deixa de ser apenas um desejo e passa a se tornar uma escolha consciente. O Salmo 38 nos mostra que confiar em Deus não é negar a dor, mas permitir que ela seja colocada no lugar certo. Há pensamentos que perdem força quando deixam de ser alimentados. Há medos que se enfraquecem quando não encontram mais espaço para dominar. Enquanto você permanece neste fluxo de oração, o coração começa a compreender que não precisa reagir a tudo, nem responder a todas as pressões. Deus assume o controle daquilo que você solta. Ele se posiciona entre você e aquilo que tenta desestabilizar sua paz. Este é um ponto importante do caminho. Quando a alma aprende a descansar mesmo antes da resposta, porque reconhece que o cuidado já está ativo. Há uma segurança sendo construída que não depende de sinais imediatos, mas da certeza de quem Deus é. E isso muda tudo. O dia pode trazer desafios, mas eles já não chegam com o mesmo peso. As preocupações podem surgir, mas não governam mais o interior. A presença de Deus se torna o filtro por onde tudo passa. Este avanço prepara você para seguir com mais lucidez, mais firmeza e menos desgaste emocional. Não porque você se tornou imune às dificuldades, mas porque agora caminha sustentado por uma confiança que não se abala facilmente. Este é o ponto em que a fé deixa de ser apenas clamor e começa a se manifestar como estabilidade interior, conduzindo seus passos com calma, discernimento e esperança viva. E quando essa estabilidade interior se estabelece, a alma começa a perceber algo que antes passava despercebido. Deus não apenas sustenta, Ele direciona. Há uma diferença profunda entre sobreviver ao dia e atravessá-lo com propósito. E é isso que começa a se formar agora. O Salmo 38 aponta para esse lugar onde o coração aprende a ouvir mais do que reagir, a observar mais do que se defender. Você já não precisa gastar energia tentando controlar tudo, porque existe uma mão maior conduzindo cada detalhe. Enquanto essa oração avança, pensamentos antes dispersos encontram foco, emoções antes agitadas encontram equilíbrio, e decisões que pareciam confusas começam a ganhar clareza. Não é pressa, é discernimento. Deus organiza o interior para que seus passos sejam firmes, não impulsivos. Há um cuidado silencioso preparando você para lidar com o que vier, sem medo do inesperado, sem desgaste desnecessário. Este momento marca uma transição importante. Você deixa de caminhar guiado pelo peso das circunstâncias e passa a caminhar guiado pela presença. E quando a presença de Deus se torna o centro, até os dias difíceis encontram direção, até os desafios perdem o poder de desestruturar, até o cansaço encontra descanso. Siga aqui, porque ainda há mais sendo preparado, mais sendo alinhado e mais sendo fortalecido dentro de você, enquanto Deus continua trabalhando com fidelidade, precisão e amor em cada detalhe da sua jornada. Chegamos a este encerramento com o coração mais alinhado, não porque tudo foi resolvido, mas porque algo foi colocado no lugar certo. Deus não prometeu ausência de lutas, mas garantiu presença constante, cuidado fiel e sustento diário. Tudo o que foi entregue aqui não ficou solto no ar. Foi recolhido pelas mãos daquele que conhece o fim antes do começo. Ao seguir com este dia, leve consigo essa certeza. Você não caminha exposto, não avança sozinho e não enfrenta o que vem pela frente sem direção. Há um Deus atento aos detalhes, trabalhando enquanto você descansa,
preparando respostas enquanto você confia, fortalecendo seu interior para que nada roube a paz que foi estabelecida. Se esta oração encontrou espaço no seu coração, permita que ela continue alcançando outras vidas que também precisam de consolo, direção e esperança. E se sentir no coração, caminhe conosco diariamente, fazendo deste canal um ponto de encontro com Deus, onde a fé é fortalecida, a alma é cuidada e a presença do Senhor é lembrada todos os dias. Que você siga guardado, fortalecido e sustentado, certo de que aquele que começou a boa obra em você permanece fiel para completá-la. Que a paz acompanhe seus passos, que a esperança conduza suas decisões e que a presença de Deus seja seu abrigo constante.